Vamos lá, turma, fazer a correção do caderno, tá bom? E já reexplicar. Na aula passada, né, a gente falou dos múltiplos, indicado pela letra M, e dos divisores, indicado pela letra múltiplos de 6. Um exemplo, tá, gente? Só para recordar. Eu falei para vocês que os múltiplos é tudo que tem na tabuada. Tabuada toda e qualquer tabuada começa pelo zero. Então, o zero ele é múltiplo de todo mundo que existe. Então, ó, por exemplo, múltiplos de 6, 0, 6, 12, 4. Aí eu falei para vocês que como os números são infinitos, a tabuada também é infinita e os múltiplos também. Então, para não colocar, né, uma quantidade gigante de números, a gente coloca os 3, 4 primeiros e indica com 3 pontinhos, certo? Divisores indica a letra D. Então, por exemplo, divisores de 6, aí nos divisores a gente tem que se atentar a uma regrinha. Os divisores, isso sempre é o número 1, desculpa, sempre vai ser o próprio número que eu tô buscando, tá? E a nossa missão é encontrar quais são os divisores exatos de 6 dentro desse intervalo, entre o 1 e o 6. Aí vocês preferirem. Então, 6 é divisível por 1, por 2, pelo próprio 6. Eu em 6, se o divisor for um número par, eu não preciso fazer 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem que o 6 é um número pequeno, é um número gigante, 200, por exemplo. Eu podia fazer todos, quando eu chegar na metade do número, eu já pulo para o final. Que nem aqui, ó. Qual que é a metade de 6? É 3. Quando eu cheguei no 3, eu já pulei para o 6, certo? Porque nenhum número além da metade dá uma divisão exata, ok? Então, vamos lá para a nossa correção. Exercício 1, letra A, M14, ou seja, 14. Toda a galera que está na tabuada do 14, começando pelo 0. 0, 14, 28, 42, 56. Vou colocar só até aqui, turma. E vou colocar... Vocês têm que colocar pro? Tenho, falei para vocês. Por quê? Porque indica que não acaba no 56, que continua. Só até o 42 e reticências. O meu tá errado? Não tá nada errado, tá bom? Eu falei isso para vocês na explicação. Tem gente que vai colocar 1 a mais, 2 a menos, não tem problema. Os iniciais, certo? Letra B, 23. Tudo que tem na tabuada do 23. Começa sempre 23, 46, 69, 92. Vou pôr só até aqui. Sabe de cabeça tudo isso? Claro que não. A gente pega uma indo no rascunho, né? Primeiro a gente sempre sabe que é o 0, o próximo 23, aí eu vou lá 6 vezes 2. Aí vou colocando o resultado, tá? Ou vou somando mais 23 unidades. Porque aí o caderno fica bonitinho, organizado. Múltiplos de 40, 40, 80, 120, 160, reticências. Pro, eu coloquei até o 200, tá bom. Pro, eu coloquei até o 120, tá certo? Do mesmo jeito. O importante é sempre indicar com a reticência. Certo, turminha? Por que que ele é um exercício de interpretação? Olha lá o exercício 2. Ele fala assim: responda. O número 154 pertence... Por quê? Aqui eu tenho. Cada um vai fazer pelo caminho que achar mais fácil. Eu posso escrever M16 e colocar 0, 16, 32 e vou colocando até ver se eu chego no 154, certo? É um caminho, perfeito. Mas tem um caminho que eu considero mais simples, né? Vamos dizer assim. Se o 154 tiver na tabuada do 16, então se eu fizer 154 por 16, eu vou obter a resposta. O que tem que acontecer aqui nessa divisão? Exata. Se for uma divisão exata, significa que não vai sobrar resto. Ou seja, significa que na tabuada do 16 vai ter o 154. Eu vou fazer por divisão, tá bom? Fazendo a divisão, 154 dividido por 16, eu já fiz ali no meu rascunho e eu vi que o número que vai dar certo aqui é o 9. 9 vezes 16 vai dar 144. Para 154 vai sobrar o quê? Resto. Se sobrou resto, né, turma? Isso significa que 4 dentro da tabela pertence aos múltiplos de 16? Não. Pois é não exata.
Pro, eu respondi, tá bom. Pro, eu respondi parecido, só que minhas palavras foram outras. Tá bom, perfeito, tá? O importante é que vocês entendam. Na sequência do 16, porque eu fiz a divisão e sobrou resto, certo? 32, 48, vocês iam ver que não ia chegar no 154, certo? Aqui a letra A, desculpa. Aí vamos ver a letra B. Outra pergunta, olha lá. O 154 pertence à sequência dos múltiplos de 22? Ou a mesma coisa, gente. M22, 0, 24, tal, até chegar no 154 ou não. O 154 tá por aqui, tá? Dividido por 22. Se der exato, ótimo. A pro 7 vezes 20 e não sobra. Resposta. O 154 pertence à sequência dos múltiplos de 22? Sim. Por quê? Pois a divisão nesse caso é exata. E para finalizar, a letra C. Ó que legal, que a gente meio que já respondeu. 154 é múltiplo comum de 16 e 22? Justifique. Múltiplo comum. A pergunta C é 6 e na tabuada do 22 ao mesmo. Fazendo as contas que a gente já fez na A e na B, a gente descobre que ele não é múltiplo comum dos dois números. Ele só é múltiplo do 22. Então, respondendo a pergunta, 154 é múltiplo comum de 16 e 22? Não. Aí ele pede pra gente justificar. Cada um respondeu de uma maneira. Eu vou colocar dessa maneira. Pois não tive um conjunto do 16. Ai, Pro, eu coloquei de outro jeito. Eu coloquei não, pois ele pertence à tabuada do 22 e na do 16 do mesmo jeito, tá? A resposta aí é muito característica. Cada um vai responder da maneira que achar melhor, tá bom? O que vocês precisam ficar claro é, ele não é comum, ele só foi possível na tabuada do 22, ele só existe na tabuada do 16, ele não existe. 3, pra gente finalizar, que é muito legal, fala assim, ele é uma afirmação, tá, gente? Não é uma... Número 696 pertence à sequência dos múltiplos. Dá lá o exemplinho. M12, 0, 12, 24, 36. Se a gente fosse esses múltiplos, ia ficar gigante, mas a gente ia chegar no número 696, porque o exercício afirma o de 12. Ah, mas eu tô com dúvida. Eu posso escrever todos? Pode. Por 12, você vai ver que vai dar um número exato. A certeza que o 696 pertence aos múltiplos de 12. Aí, os números vizinhos de 690 imediatamente antes dele e o que vem depois. Então, ó, eu tenho 696, ele quer o vizinho anterior. Aí vocês vão falar, Pro, e aí? Vai ter que escrever todos para saber o que vem antes ou o que vem múltiplo de 12? Significa que eu fui de 12 em 12. Então, para descobrir o que vem antes do 696, basta fazer 696 menos 12, né, turminha? Vou tirar 12 unidades. Ó, 6, 9 menos 1, 8, 6. Então, ó, o que 684. Aí depois 696. E para saber o que vem depois, é a mesma lógica. 600 mais 12, né? Antes, o do meio e o depois. 8 e 1, 700. Então, o que eu descobri? Central, o que vem antes dele? 684. Depois dele, 708. Ok? Acertou tudo, põe o certo, que eu quero esses cadernos impecáveis, pra tá? Qualquer dúvida, me falem.